Olá, como você está? Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Prudentina. Você aqui é muito bem-vindo, né? Tanto nos cultos online que temos nas quintas-feiras e também no domingo às 9 e também às 19h30, onde nós temos o culto presencial e o culto online. Eu tenho plena convicção de que foi Deus quem o trouxe até este culto e que o Senhor vai falar com você de uma forma toda especial. Eu quero pedir para você aí dar um positivo, né, para que você possa curtir essa transmissão. Envie o link para pessoas que podem ouvir a palavra de Deus através deste culto, participar conosco e que o Senhor Jesus seja exaltado por tudo que acontecerá aqui neste culto, né? E você possa perceber a ação do Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Eu quero desafiar você, você tem motivos para apresentar diante de Deus, para que nós, como Igreja do Senhor, nós possamos orar? Escreva aqui no chat aqui o seu pedido de oração. Se você tem motivos de gratidão, escreva também. Nós cremos em um Deus que ouve a oração do seu povo, e a oração traz intimidade ao nosso coração. Por isso nós oramos e nós confiamos que Deus pode agir em nós e através de nós. Você pode fechar os seus olhos. Deus amado, eu quero orar neste momento e clamar a presença do Senhor no nosso meio, no meio do teu povo, cada um que está participando deste culto, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los de uma forma toda especial, Pai, e que o Senhor receba todo o louvor e toda a adoração, Deus, que será apresentada ao Senhor neste culto, Pai, e nós oramos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém, Senhor.
Você já compartilhou os seus motivos de agradecimentos? Ou talvez motivos que estão aí dentro do seu coração e que você deseja que o sobrenatural do Senhor aconteça. Nós cremos em milagres e sabemos que Deus pode intervir na nossa história, na sua história de uma forma especial. Talvez você esteja aí na sua mente, coração, ou já até teclou aqui no chat o seu pedido por pessoas, por famílias, por relacionamentos, por vida profissional, de alguma forma, algo que você deseja que Deus atue. Nós vamos orar por isso neste momento. Você pode fechar os teus olhos ou talvez até dar a mão para quem está do teu lado. Pai amado, nós apresentamos o pedido a Deus, ou os pedidos a Deus, que estão sendo colocados no chat, e aqueles que vão na mente e coração dos seus filhos. O Senhor é Deus que conhece a vida de cada um daqueles que participam deste culto. Por isso, ó Deus, nós apresentamos esses motivos e clamamos por uma ação especial do Senhor, ó Deus. Que a Tua vontade plena se manifeste, Deus. Que o Senhor leve consolo, direção, ó Deus, ousadia, Deus. Mas tudo isso baseado, ó Deus, no centro da Tua vontade. Obrigado porque nós confiamos e podemos apresentar os nossos motivos ao Senhor e nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. O que significa para você aí no seu coração a frase Cristo vive em mim? Você já parou para pensar nisso? Nessa noite eu quero que nós possamos refletir um pouquinho a respeito disso e as implicações que isso vai trazer para a nossa vida. E para isso nós vamos meditar num texto lá em Gálatas. O livro de Gálatas, a carta que o apóstolo Paulo ele escreve para os crentes da Galácia,
Ele ali estava enfrentando alguns momentos bem difíceis ali com aquele povo que estava vivendo naquela região. Alguns já haviam esfriados da fé, já haviam sido iludidos por um evangelho que não era aquele que estava sendo pregado, né? O Senhor Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que morreu e ressuscitou para transformar e para salvar a vida de uma pessoa. Aquelas pessoas estavam vivendo de um jeito, falava uma coisa e vivia outra. E Paulo, ele teve ali que agir de uma forma muito, muito dura. E no capítulo 2, ele começa a contar uma história que aconteceu entre ele e Pedro. E Paulo, ele teve de fazer algo que muitos em nossos dias teriam dificuldades de fazer. Ele teve que confrontar o apóstolo Pedro, que havia vivido ao lado do Mestre Jesus, mas ele estava vivendo ali de um jeito que não estava condizendo com aquilo que ele deveria viver por crer e conhecer a palavra da verdade, a palavra que liberta. E de repente Paulo teve de confrontá-lo. Eu sinceramente, quando estava preparando essa mensagem, eu não queria estar no lugar de Paulo. E a gente sabe que Pedro, ele era tempestuoso ali, a situação era uma situação muito delicada que ele estava vivendo. O que estava acontecendo ali é que Paulo tinha uma convicção muito grande no seu coração de que Deus estava com ele. Ele tinha uma certeza de ter sido enviado por Deus, e isso o ajudava a olhar para aquela situação e ele se posicionar com o objetivo de agradar ao Senhor. Tanto que lá no capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer que Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Essa convicção trazia autoridade para que Paulo pudesse fazer aquilo que ele estava ali para fazer. E essa convicção também precisa brotar nos nossos corações. Essa convicção da certeza de que Deus está conosco quando temos que tomar uma atitude, quando temos que tomar uma decisão, mas com um coração sensível para estarmos fazendo a plena vontade de Deus. O que estava em questão ali naquele lugar, naquela situação, era o fato de ser um discípulo de Jesus que verdadeiramente experimentasse a liberdade que Cristo verdadeiramente ele dá na vida de uma pessoa. Não simplesmente se aprisionar a ritos que não tem nada a ver com vontade de Deus. A confusão que estava acontecendo ali era mais ou menos essa. Pedro estava com um grupo de irmãos, um grupo de pessoas, um grupo de crentes que haviam entendido o evangelho do Senhor, mas ele estava ali com algum grupo que era o grupo dos gentios, que não eram aqueles que eram os judeus. Eles haviam entendido o evangelho e Paulo estava comendo com eles, convivendo com eles. Só que de repente chegou um grupo de judeus, um grupo daqueles que haviam entendido também o evangelho, mas que eles eram descendentes dos judeus ali. E houve uma mudança na atitude de Pedro. Ele se afastou daqueles que eram os gentios convertidos e ele se distanciou ao ponto disso incomodar o apóstolo Paulo. Tanto que lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus vai contar a história dizendo: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Olha só essa situação. Não somente Pedro, mas Barnabé, conhecido homem de Deus, conhecido pelo trabalho e empenho no seu evangelho, se deixou levar pela armadilha da religiosidade. A confusão que estava acontecendo ali
era a respeito da circuncisão, pois aqueles judeus convertidos acreditavam que era preciso sim serem circuncidados, mas eles haviam tido uma conversa, Paulo com alguns discípulos do Senhor Jesus, e eles haviam entendido que a circuncisão não seria necessária para os gentios, pois a verdadeira circuncisão ela estava no coração. E esse era um ponto de discordância entre os convertidos judeus e os convertidos gentios. E ele conta essa história aos irmãos que viviam na Galácia, pois ele queria ensiná-los a viver Cristo em toda e qualquer situação. E é o mesmo ensinamento que o Senhor vai trazer na nossa vida ao nos depararmos com um texto como esse. Se nós fôssemos aplicar essa realidade, será que em todas as circunstâncias da nossa vida nós temos nos apresentado como cristãos tementes ao Senhor, que ama o próximo como Deus tem nos ensinado? Viver Cristo não é apenas quando nós estamos reunidos num grupo religioso, participando de um culto, de uma missa, ou talvez de um encontro de pequeno grupo. Viver Cristo não é apenas quando eu estou perto daqueles que creem como eu creio. Viver Cristo é deixar o Senhor brilhar, é deixar brilhar aquele que habita o nosso coração e deseja transformar o nosso jeito de viver a cada dia. E quando nós deixamos Cristo brilhar, nós estamos demonstrando o Senhor Jesus que habita o meu coração, para que as pessoas percebam que existe algo de diferente. Por isso, na mensagem que nós estamos estudando e refletindo neste momento, eu quero convidar você a refletir sobre o que significa Cristo vive em mim. O que significa Cristo vive em mim? Paulo ele descreve isso num texto de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, onde ele diz: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse texto Paulo escreve logo depois de contar aquela história que havia tido ali, aquele confronto com Pedro, com o desejo de trazer esses ensinamentos e essa reflexão de nós vivermos de forma prática o Cristo vive em mim. Logo no início desse versículo, a parte A, o texto vai dizer a seguinte frase: eu fui crucificado com Cristo. O que significa sermos crucificados com Cristo? Quando eu começo a pensar, quando eu começo a refletir a respeito disso, isso vai mexer com o nosso coração de um jeito muito especial. Pois quando nós assumimos que nós fomos crucificados com Cristo, isso vai implicar em algumas atitudes práticas e atitudes também de disposição do nosso coração. Quando nós refletirmos a respeito do significado do fui crucificado com Cristo, significa que nós colocamos na cruz do Senhor Jesus, na cruz de Cristo, a nossa natureza pecaminosa, aquela natureza que luta sempre contra aquilo que Deus tem preparado para nós. E de repente a nossa vida está presenciando um confronto acontecendo dentro do nosso coração, entre a nossa natureza humana, aquela natureza que é alimentada por desejos do nosso coração, como diz o livro de Tiago. E esse conflito acontece com as coisas do alto, do Espírito Santo de Deus, que vem do trono do Senhor. E de repente nós estamos vivendo aquele conflito entre a natureza humana e o Espírito. Aquilo que Deus deseja colocar, cravar, plantar dentro do nosso coração. Gálatas capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus vai dizer: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito
um com o outro. É a respeito disso que esta carta, que esse trecho ele começa a falar. E por causa disso, desse entendimento, o apóstolo Paulo começa a ensinar aqueles irmãos que receberam essa carta escrita por ele, para que eles pudessem entender e não ignorar esse conflito que existia entre a natureza humana e o espírito. Paulo ele conhecia muito bem a respeito disso, aquilo que acontece no coração humano, e ele escreve ali em Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 14 a respeito disso. A palavra de Deus vai dizer: sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Era a respeito disso, desse conflito da natureza humana, do desejo às vezes pelo pecado, em contraste com aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Por isso que ele, Paulo, conhecia bem essa luta, e por isso ele levaria aquelas pessoas, e ele nos levaria a nos encher com a presença do Espírito Santo de Deus, pois à medida que Deus age no nosso coração, nós vamos tirando da nossa natureza humana para que seja estabelecido no nosso coração, na nossa mente, no nosso jeito de viver, aquilo que Deus tem preparado para nós. Portanto, quando Paulo ele diz, olha, fui crucificado com Cristo, ele está ensinando que isso vai implicar em muitas vezes abrirmos mão de coisas que controlam a nossa vontade, coisas que dominam a nossa vida, e a gente possa depositar essas coisas, essas situações, diante da presença de Deus, para que Deus, o Senhor, Ele possa agir, e o nosso coração vai começar a confiar que Deus é aquele que pode nos levar a viver de um jeito em que a nossa vida verdadeiramente seja uma vida em que a nossa natureza humana esteja crucificada com Cristo. Quando você para olhar o seu coração, o jeito que você tem vivido a vida, a forma como você tem tomado as suas decisões, os seus exemplos revelam que você foi crucificado com Cristo, onde você está travando uma luta contra a sua natureza humana, uma luta contra o pecado, para que a plena vontade de Deus seja estabelecida dentro do seu coração e na sua vida. Você consegue identificar uma luta sendo travada no seu coração? Aquela luta que muitas vezes vai nos levar a abrir mão de pecados, abrir mão de práticas que às vezes trazem prazer momentâneo à nossa carne, coisas que são alimentadas às vezes na nossa mente por causa da nossa natureza pecaminosa. Você consegue identificar esse conflito onde a gente tem que abrir mão desse tipo de coisa para que Cristo cresça no nosso coração e a gente possa experimentar a plena vontade de Deus na nossa vida? Eu gosto de uma frase que diz assim, que quando o barquinho da nossa vida ele está muito calmo, a gente precisa ficar atento, ligar todos os radares. Sabe por quê? Porque a gente pode não estar lutando contra a nossa natureza humana. Às vezes nós não estamos lutando e identificando esses conflitos dentro do nosso coração. Por isso nós temos que sempre nos apresentarmos diante de Deus, clamando para que Deus revele a nós quando isso acontece na nossa vida. E de repente nós estamos nos deparando, ou precisamos nos deparar com aquele velho homem que um dia foi e teve um encontro com o Senhor Jesus, para que ele não venha a crescer novamente dentro do nosso coração. Romanos capítulo 6, versículo 6 em diante, a palavra de Deus vai dizer: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele,
para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. É essa mesma morte para a nossa natureza humana que precisa acontecer dentro do nosso coração. E assim nós vamos entender que nós fomos mortos para o pecado, para que Cristo possa viver na nossa vida, no nosso jeito de viver os nossos dias. Só que o versículo de Gálatas 2:20 traz também ali mais uma frase na parte B, dizendo o seguinte: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Qual a implicação, qual o significado de que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Isso vai implicar em valores sendo modificados e transformados dentro do nosso coração. Quando nós identificamos que isso está acontecendo, prioridades na nossa vida começam a ser mudadas. Onde nós estamos investindo o nosso tempo, nós começamos a rever isso. Nós começamos a rever os locais que nós estamos frequentando. Quando nós reconhecemos que não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, isso começa a mudar tanta coisa na nossa mente e no nosso coração. Uma convicção que eu tenho é que quando Cristo vive e não mais simplesmente nós mesmos, nós começamos a experimentar mudanças, ao ponto de colocarmos em primeiro lugar aquilo que deve ser, aquilo que precisa ser prioridade dentro do nosso coração. E aí nós começamos a identificar valores do reino de Deus sendo cravados, sendo forjados no mais profundo da nossa alma. E de repente nós vamos ver que esses valores, eles começam a influenciar nas nossas vontades. Esses valores começam a conduzir os nossos sonhos. Nós não vamos ter mais simplesmente sonhos egoístas pensando em nós mesmos, mas nós começamos a olhar ao nosso redor e começamos a sonhar os sonhos de Deus. Você tem sonhado os sonhos de Deus para a sua vida? No planejamento que você tem para os próximos 5, para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos, você tem a plena convicção de que você está no trilho, na direção dos planos que o Senhor ele tem para a sua vida? Quais são os planos e projetos que você tem guardado dentro do teu coração? Quais são os desejos que têm nutrido o seu jeito de viver a vida? Quando esses valores do reino de Deus começam a nos influenciar, as nossas palavras mudam, a nossa mente são transformadas, as atitudes começam a ser atitudes que vão trazer glórias para o reino de Deus. E aí nós vamos entender esse mesmo apóstolo Paulo que escreve a carta aos Gálatas, onde ele diz lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Paulo ele fala a respeito disso, com essa convicção de que morrer é Cristo, o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele está falando de coisas que vieram cravadas em seu coração, de valores do reino de Deus, que fizeram com que ele colocasse a plena vontade de Deus acima de todas as coisas. Eu tenho algumas perguntas para você refletir durante essa mensagem. Seus sonhos e os seus planos refletem que não é você mais quem vive, mas Cristo vive em você? As suas vontades têm refletido a morte da sua natureza humana e a direção de Cristo como Senhor da sua vida? Os seus sonhos, planos, desejos, palavras, atitudes têm refletido esse tipo de coisa? Até mesmo a sua fé.
A sua fé tem demonstrado a presença de valores do reino de Deus dentro do seu coração? Mas o texto ele não para por aí. O texto ele continua dizendo, né? Ele diz assim, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas a outra frase, ela vai dizer assim, olha, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Você tem vivido pela fé ou você tem simplesmente confiado nas estratégias humanas, naquilo que você pode fazer com o seu próprio braço? Viver pela fé vai implicar em nós dependermos de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Vai implicar em nós crermos que a vontade de Deus, ela é sempre a melhor, é aquela que o texto de Romanos diz que é boa, perfeita e agradável. Mas o texto continua dizendo, ele diz assim no versículo 20 ali, na última parte, ele vai dizer, olha, Jesus que me amou e se entregou por mim. Todo esse amor de Cristo Jesus vai nos levar, vai nos conduzir a viver uma vida de uma forma diferente, vivermos em novidade de vida, vivermos com inteireza de coração, apresentando ao Senhor tudo aquilo que somos, para que a nossa natureza humana seja amortecida e Cristo cresça dentro do nosso coração. Esse mesmo apóstolo Paulo, falando a respeito do fruto do Espírito, ele vai dizer, olha, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ele está dizendo, olha, aqueles que pertencem ao Senhor Jesus não podem simplesmente se submeter à natureza humana, às paixões que vêm da carne, mas precisam ser apresentados diante de Cristo Jesus, para que a nossa vida possa refletir isso de uma forma especial. E de repente nós estamos numa situação que precisamos aprender e reconhecer que nós temos que viver de forma diferente, na direção de uma vida que nos leva à vontade de Deus. E isso vai implicar no meu jeito de viver, porque eu não vou fazer as coisas porque todos fazem, ou porque uma sociedade corrompida faz. Eu não vou defender valores que a sociedade defenda, em que vai contra aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas o meu jeito de viver a vida, as minhas escolhas e as minhas atitudes serão tomadas baseados naquilo que Deus deseja que eu faça. Romanos capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2, ele vai dizer, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Só assim, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Esse texto de Romanos, ele vai trazer uma revolução dentro do nosso coração. Ele é um texto que vai se apresentar até mesmo de uma forma contra a cultura, porque ele vai apresentar valores do reino de Deus. E quando nós vivemos esses valores do reino de Deus, e o nosso coração escolhe viver aquilo que Deus deseja, somente assim nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos irmãos, quando o Senhor, Ele se torna o primeiro em nossas vidas, intencionalmente nós começamos a buscar nas nossas vidas agradar a Deus, por amor a Deus e não simplesmente por obrigação, não porque a minha religião diz que eu tenho que fazer, mas o meu coração é despertado por amor a esse Deus a viver os valores do reino, que vai nos conduzir para o centro da vontade de Deus.
e nós estamos experimentando: Cristo vive em mim. Romanos capítulo 12, versículo 9 em diante, a palavra de Deus vai dizer: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Os valores do reino de Deus, quando são plantados no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, nos levam a um relacionamento de intimidade com Deus tão grande, que vai fazer com que a gente seja capaz de nos alegrarmos, sim, na esperança, de sermos pacientes na tribulação, e vai nos levar a perseverarmos numa vida de oração. Quais são os toques do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração? Quando você olha para o seu jeito de viver a vida, você consegue identificar que você já foi crucificado com Cristo, de que não é mais você quem vive, mas Cristo vive através de você, de que os seus dias e o jeito que você vive nos dias de hoje, você tem desenvolvido a fé de crer que a vontade de Deus, do soberano Senhor, é a melhor para a sua vida. Você tem exalado e refletido, permitido que o Cristo que habita o seu coração, ele brilhe através da nossa sociedade, que precisa olhar os valores do reino de Deus e que precisa ter os valores do reino de Deus. Quando refletimos a respeito do significado de Cristo vive em mim, vai implicar em nós sermos discípulos do Senhor Jesus, que viva os valores do reino de Deus para a glória de Deus. Você que acompanha essa mensagem e você está ouvindo dizendo: poxa vida, eu preciso aprender a viver os valores do reino de Deus. O primeiro passo que você precisa dar é entregar a sua vida ao Senhor Jesus, fazendo uma oração e dizendo: olha, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu recebo ao Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E aí você fala assim para Deus: olha, que os valores do reino de Deus sejam cravados no meu coração e eu aprenda a viver em novidade de vida. E você vai dizer assim: olha, que Cristo viva em mim e eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Senhor Jesus possa alegrar o seu coração e que os anos que você ainda viverá, os dias que estão por vir, você possa experimentar Cristo vivendo no seu coração. Você que já conhece ao Senhor, não ignore a possibilidade que existe desse conflito, às vezes, que tomam conta do nosso coração e a nossa mente, serem levados onde as obras da carne acabam se sobressaindo na nossa vida. Você que acompanha este culto e tem entendido que o que está se destacando é a sua natureza humana, hoje é dia de você colocar isso diante do Senhor, orando e dizendo: Deus, eu coloco isso diante do Senhor. Talvez você chegou aqui e não está mais identificando essas batalhas, esse conflito entre aquilo que é a natureza humana e aquilo que é do Espírito de Deus. O Senhor deseja conduzir você para o centro da vontade dEle. Talvez você vai precisar de ajuda, né? E Deus coloca pessoas especiais na nossa vida. E nós estamos aqui como igreja para ser instrumento do Senhor, para ajudá-lo a viver todos os dias de uma forma que agrade ao Senhor e seja evidenciado a presença de Cristo dentro do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e você experimente a verdadeira alegria que este versículo de Gálatas 2:20 ele traz, onde ele diz assim: olha, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse mesmo Filho de Deus que ama você e que deseja fazer parte dos detalhes da sua vida. Que o Rei Jesus abençoe a sua vida e o seu coração,
na presença do Deus Santo e Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Igreja, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Jardim particular. Você foi abençoado? Compartilhe esse link com pessoas, reflita nessa mensagem, nesse toque do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. E eu quero deixar o convite para que você esteja conosco aqui na nossa Escola Bíblica Discipuladora, nos domingos às 9 da manhã e no nosso culto de celebração no domingo às 19h30. Você é nosso convidado. Que
Que Deus o abençoe em nome de Jesus.